Olá! Vamos dar início ao nosso conteúdo agora do teu segundo ano, ok? Você precisa acessar o caderno de orientações do Aplixe do segundo ano, primeiro bimestre, ok? Então vamos à nossa aula de hoje. Quando nós olhamos e vemos os nossos seres vivos, nós classificamos os seres vivos e sabemos que eles podem ser seres chamados de autotróficos. Autotróficos são aqueles seres vivos que produzem o seu próprio alimento, que pode ser através do processo de fotossíntese ou através do processo de quimiossíntese. Mas nós também temos os heterotróficos, aonde a espécie humana faz parte. Os heterotróficos, eles vão ser aqueles seres que se alimentam de outros seres, inclusive dos autotróficos. E essa alimentação é necessária por quê? Porque nós temos no nosso organismo um conjunto de reações chamadas de metabolismo. Essas reações de metabolismo, elas vão permitir que haja o equilíbrio do seu corpo, que nós chamamos de homeostase. A fotossíntese, quando ocorre lá nos vegetais, também é para permitir esse metabolismo. Quando nós falamos em metabolismo, a função do metabolismo, além de manter o corpo em equilíbrio, é produzir para o nosso corpo energia. Essa energia é a energia que você vai gastar para todas as suas atividades, inclusive para que você esteja agora estudando, prestando atenção, ouvindo os áudios, todo o seu corpo está consumindo energia para que isso aconteça. E onde é produzida essa energia do nosso corpo? A energia do nosso corpo é produzida no interior das células, ok? Então, nós vamos começar a estudar a produção desta energia no interior das nossas células. Nós sabemos que somos heterotróficos e nós precisamos nos alimentar. Este alimento não é para que nós venhamos engordar ou somente crescer, mas é que esse alimento nos traz energia para todas as atividades do nosso corpo. E esta energia não é uma energia que você possa ser sentida como uma energia elétrica, você não possa ver como uma energia luminosa. Não, essa energia é uma molécula orgânica chamada de adosina trifosfato, ou como nós chamamos de ATP. Então, ATP é a molécula que produz energia no seu corpo para todas as suas atividades. A nossa abelha do nosso desenho, ela está batendo as suas asas e para isso ela está consumindo muito ATP, muita energia. Quando nós olhamos os nossos seres vivos, nós também podemos classificar os nossos seres vivos em aeróbicos, que são aqueles seres vivos que utilizam o oxigênio para as suas respirações. Ou os seres podem ser anaeróbicos. O que são esses seres? São seres que utilizam outros gases, gás carbônico, nitrogênio, enxofre, outros gases. Porém, os anaeróbicos, eles podem ser classificados de dois modos. Eu vou ter o anaeróbico facultativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele respira bem com oxigênio. Ah, então, na verdade, ele por um tempo é aeróbico. Sim, mas se o oxigênio acabar no meio ambiente, ele não morre. Ele vai respirar outros gases. Por exemplo, quando nós temos uma lagoa, nós temos oxigênio nesta lagoa. Então, na lagoa existem bactérias. Essas bactérias vão ser bactérias anaeróbicas facultativas. Por quê? Porque enquanto a lagoa não tem poluição, elas vão estar respirando oxigênio. Mas vamos dizer que nesta lagoa foi jogados lixos, esgoto, e aí o oxigênio termina. Os seres vivos, os peixes que tem nessa lagoa morrem. Tudo começa então a liberar gás carbônico. Essas bactérias, elas não morrem. Elas vão agora respirar o gás carbônico desse meio ambiente,
ok? Então, são anaeróbicos facultativas. Elas escolhem o gás que vão respirar. Mas existem outras que são chamadas de anaeróbicas restritas ou restritos. O que quer dizer esses seres anaeróbicos restritos? São seres que só respiram na ausência total do oxigênio. Como nós temos, por exemplo, a bactéria que causa o botulismo e a bactéria que causa o tétano. Elas não respiram aonde existe oxigênio, ok? Então, nós temos seres vivos aeróbicos, seres vivos anaeróbicos. Portanto, todos esses seres vivos utilizam adenosina trifosfato para a sua vida, para a sua energia. Bom, ATP é a nossa adenosina trifosfato, é a nossa molécula de energia. E aí você pode me perguntar, professora, qual o alimento que eu como que eu tenha ATP? Ou, devo beber energético para ter ATP? Não. O ATP, ele não pode ser comprado. O ATP, ele é produzido. Produzido aonde? Dentro de você. Produzido nas suas células, através de um processo que recebe o nome de respiração celular. Respiração celular não tem nada a ver com a respiração que nós falamos, que acontece no pulmão. Quando eu absorvo o oxigênio, quando eu respiro aquele oxigênio, na verdade o que eu estou fazendo é uma ventilação pulmonar, ok? Respiração celular, então, é o processo que acontece dentro das células para a produção de ATP. É um processo que acontece em fases. E aí nós vamos aprender a primeira fase desse processo. E esta primeira fase é uma fase anaeróbica. Isso quer dizer que ela acontece sem a presença de oxigênio. E esta fase anaeróbica, ela vai acontecer dentro da célula, mas é no citoplasma celular, ok? E também acontece em todas as células, seja células animais, como do nosso organismo, ou seja células vegetais, das plantas. O nome deste processo é glicólise. Então, a primeira fase da respiração celular é a glicólise. A palavra lise significa quebra. Bom, glicólise, você já deve saber, então, que é a quebra da molécula de glicose. E de onde veio a molécula de glicose, professora? Ah, ela veio da sua alimentação. Por isso que nós alimentamos e produz energia. A molécula de glicose, ela vem dos carboidratos. Os carboidratos são quebrados, e aí se produz a glicose. Porque somente a glicose é que pode entrar no sangue. Quando nós nos alimentamos de carboidratos, e quais são esses carboidratos? Arroz, macarrão, massas, batata frita, vários alimentos são ricos em carboidratos e vão produzir para a gente a glicose. As frutas são ricos em carboidratos e vão produzir para a gente esta glicose, ok? A glicose não é a substância mais energética, porém, ela é que produz ATP mais rapidamente. Então, se por um acaso você está assistindo essa aula e você está com um pouquinho de sono, bocejando, cansado, faltando energia, consuma uma bala. Coloque uma bala em sua boca ou um pouquinho de açúcar, que isso vai gerar energia rapidamente no seu organismo para que você continue assistindo às aulas, ok? Quando nós vamos fazer a glicólise, para que este processo de quebra aconteça, é necessário que você já tenha reservado no seu organismo ATP, 2 moléculazinhas de ATP. E o seu organismo reserva isso, com certeza, para todo esse processo de respiração celular. A quebra da glicose, ela vai ter produtos, ela vai gerar alguma coisa. E ela vai gerar, então, 2 moléculas de um ácido chamado ácido pirúvico. É isso mesmo, ácido pirúvico. Além desse ácido pirúvico, a quebra da molécula da glicose vai produzir 4 ATPs. Então, olha só, produziu 4 ATPs, mas você tem que deixar 2 de reserva.
Então, a respiração celular, a fase glicólise, vai produzir no final 2 ATPs para você, ok? Continuando a respiração celular, a gente sabe agora que vamos entrar na nossa segunda fase. E essa segunda fase acontece aonde, professora? Essa segunda fase vai acontecer no interior da célula, mas agora em uma organela chamada de mitocôndria. E esta segunda fase vai receber o nome de ciclo de Krebs. Quando nós olhamos a mitocôndria, nós vemos que ela tem essas voltinhas. Essa voltinha que ela tem é chamada de matriz. Então, a respiração celular, a segunda fase, ciclo de Krebs, vai acontecer na mitocôndria. Mas aonde? Na matriz da mitocôndria. E como que ela acontece, professora? Lembra daquele ácido pirúvico que foi produzido, aquelas 2 moléculas de ácido pirúvico? Então, eles vão entrar nessa matriz mitocondrial e vão encontrar já na mitocôndria uma enzima chamada de coenzima A. Esta enzima, junto a este ácido pirúvico, vai formar uma nova molécula chamada de acetilcoenzima A e vai liberar gás carbônico, que nós vamos colocar para fora do nosso organismo. Só que o ciclo de Krebs ele é formado em 8 etapas. Etapas que são cheias de substâncias químicas, produtos bioquímicos. Nós não vamos estar falando nessa etapa, nesta aula, mas no seu caderno de orientações, ela está bem descrita, etapa por etapa. Bom, então, o ciclo de Krebs vai gerar, no final deste processo todo, 3 moléculas de NAD, 3 moléculas de FAD, 2 moléculas de gás carbônico e 1 molécula de ATP. Bom, professora, e o que é NAD? NAD é nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. E o FAD? FAD é flavina, adenina, dinucleotídeo. Eita, e para que serve isso? Essas moléculas, elas são as moléculas receptoras de elétrons. Lembra da química que você começou a ouvir falar de elétrons? Elas vão ser receptoras de elétron. E o importante é que quanto mais elas recebem elétrons, mais elas vão produzir ATP. Ah, então quer dizer que o NAD e o FAD é que vão gerar o ATP no final. Isso. O CO2 que será produzido, ele vai ser eliminado do seu organismo. E o ATP vai ser acumulado junto com os outros ATPs da primeira fase. A terceira fase, então, e última da sua respiração celular, também acontece na mitocôndria. Só que agora acontece na crista mitocondrial, dentro da mitocôndria, lá no interiorzinho da mitocôndria. E é uma fase aeróbica. Isso quer dizer que utiliza oxigênio para que ela aconteça. E o que mais que esta fase tem? Ela tem um nome, e o nome é cadeia respiratória. Por que cadeia? Porque não é na cadeia que se prende alguma coisa? Então, é nesta fase que aquelas nossas moléculas, o NAD e o FAD, que vieram da segunda fase, vão estar prendendo os elétrons para que haja produção, então, de ATP. E quantos ATPs serão formados? 30 ATPs serão formados nessa cadeia respiratória. Lembrando que nós fizemos toda esta respiração celular pensando apenas em uma molécula de glicose. Mas se numa bala você tem mais de 500 moléculas de glicose, você imagina 500 moléculas de glicose, quantos ATPs serão formados no final? Para que você tenha uma ideia de quanta energia você terá na produção, ok? A respiração celular, então, ela tem uma equação, que nós chamamos de equação da respiração celular. E o que esta equação nos diz? Ela fala o seguinte, que uma molécula de glicose, lembra que nós estamos apenas usando uma, mas não tem nenhum alimento com uma molécula de glicose só, todos os alimentos têm várias moléculas de glicose,
mesmo que não seja um alimento doce, alho, cebola, limão, também tem moléculas de glicose, está nos dizendo que uma molécula de glicose ligada a 6 moléculas de oxigênio. Professora, de onde veio esse oxigênio? Ah, este oxigênio veio da ventilação pulmonar. Você entende que sem oxigênio não há produção de ATP? Por isso que o Covid está aí causando várias mortes. Por quê? Porque como a pessoa não consegue absorver este oxigênio, a não ser que seja de um modo artificial, também não tem produção de energia. Se não tem produção de energia, coração para, pulmão para, cérebro para, os rins param. Então é muito importante a sua respiração. Lembrando que a respiração, essa ventilação pulmonar, esta liberação de oxigênio, só vai estar presente na terceira fase da cadeia, chamada de cadeia respiratória. E o que vai produzir no final a respiração celular? Bom, a respiração celular vai produzir 6 moléculas de gás carbônico, que nós vamos liberar através da ventilação pulmonar. Nós vamos colocar para fora do nosso organismo. Vai produzir também 6 moléculas de água, que serão utilizadas pela sua célula. Caso você não goste de beber muita água, sua célula precisa produzir água o tempo todo. E vai produzir o que mais? Vai produzir 30 moléculas de ATP, para que você tenha energia suficiente para todas as suas atividades. Ok? Entendido? Então, este é o conteúdo da nossa primeira aula do segundo ano, ok? Não esqueça, leia o caderno de orientações da página 7 à página 11. Ali está tudo explicadinho sobre todo este processo de respiração celular. Lembrando que agora você vai utilizar a matéria do segundo ano do primeiro bimestre, ok? Até a nossa próxima aula.